Então, gente, boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre a saúde do trabalhador e em que se baseia, né, a saúde do trabalhador. A nossa apresentação, no caso, vai se basear na política da saúde do trabalhador, que foi instituída pela portaria, esse número aí, 1823, no dia 23 de agosto de 2012, pelo Ministério da Saúde. E o que ela se baseia? Se baseia em promover a saúde do trabalhador e buscar melhorar as condições de trabalho e evitar acidentes de forma geral, né? E ao longo da apresentação a gente vai falar sobre como essa política funciona na prática, quais que são os pontos importantes sobre ela e principalmente qual é a função do enfermeiro dentro dessa política. Então, gente, o principal objetivo do nosso trabalho é apresentar a Política Nacional de Atenção à Saúde ao Trabalhador e como ela se relaciona diretamente com o papel do enfermeiro, já que ele tem um papel fundamental na linha de frente de prevenção e de orientação no cuidado com o trabalhador. Então, além de a gente entender a política, a gente também vai olhar mais para a prática, para o dia a dia e ver como esses conceitos realmente se aplicam nos serviços de saúde. Então, para montar esse trabalho, a gente fez um levantamento bibliográfico em ambiente virtual do Ministério da Saúde, documentos oficiais do Ministério da Saúde e o Google Acadêmico também, e leitura e interpretação das leis, resoluções e portarias envolvidas com o tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que essa política protege a saúde física e mental dos trabalhadores. A gente trouxe um dado que, em 2024, o Brasil teve mais de 470 mil afastamentos do trabalho por conta de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. E esse número ele foi o maior desde 2014. Isso mostra como o cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho ela é urgente e como essa política vem para prevenir e para oferecer apoio para justamente quem precisa. Outro ponto importante também é a redução de custos sociais e econômicos. A gente consegue ver, a gente achou um dado que fala que em 2024 mais de 14 bilhões foram gastos pelo INSS com benefícios, com doenças relacionadas ao mental e doenças ocupacionais também. E terceiro ponto que a gente trouxe, né, como importância dessa política, seria a promoção da qualidade de vida no trabalho. E aí, o que a gente trouxe para exemplificar são esses programas do Google, né, da empresa Google, que, como mostra nessa fotinha aí, tem diversos espaços de convivência, de jogos e lazer durante o trabalho e mostrou um aumento no desempenho dos funcionários e a diminuição de casos de burnout, por exemplo. Então, é uma política bem interessante esses programas da Google, que muitas empresas no Brasil podiam se inspirar e fazer algo semelhante, que diminuiria bastante os casos de burnout. Hoje em dia, inclusive, tem várias empresas com essas ideias também. Eu acho que o YouTube também tem programas assim também de bem-estar, incentivo, né, à saúde mental. Normalmente são empresas mais voltadas para a área do online, tipo bancos virtuais tem muito, Inter, Nubank, Google, enfim. E agora falando de instrumentos, né, que fazem parte dessa política do trabalhador, o primeiro que a gente traz é o RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Ela foi criada em 2002 e tem o objetivo de ampliar a acessibilidade, a vigilância, promover a saúde e a prevenção de doenças e acidentes de forma geral. E integra serviços do SUS e serve como um suporte para esse instrumento aí que a gente vai falar, que é o CEREST. Que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Exatamente. Isso. Aí a gente tem o nosso segundo instrumento, que é o CEREST, né? Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem duas portarias, 1679 e 2437. Sua função, basicamente, é o atendimento especializado a esses trabalhadores que apresentam doenças relacionadas às atividades.
Basicamente busca promoção e proteção desses indivíduos também. O terceiro instrumento é a VISAT, que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador. Ela também faz parte do SUS e atua com parceria com o SEREST, acompanhando ambientes e processos de trabalho para prevenir um risco de saúde naquele trabalho. Então, ela não trata apenas a doença. Ela vai buscar eliminar as causas dos problemas de saúde no trabalho, garantindo uma condição mais segura e saudável para os trabalhadores. Agora, iniciando a discussão sobre os resultados, a gente trouxe um pouquinho dos grupos vulneráveis que são mais favorecidos por essa política, né? Que seriam, como está escrito ali, né? Os trabalhadores informais e autônomos, os trabalhadores rurais, aqueles que são expostos a riscos como químicos, físicos e biológicos, e também as mulheres, né? Pelo que está escrito ali, que sofrem dupla jornada, assédio, discriminação, condições inadequadas durante a gravidez. Então, todos os trabalhadores eles são beneficiados com a política dos trabalhadores, mas, em especial, aqueles vulneráveis, que são esses que a gente trouxe, e outros que a Karina vai dar continuidade. Certo. Além desses, a gente também tem os trabalhadores com deficiências, jovens e idosos, trabalhadores de setores informais e urbanos, povos indígenas, cada um expondo riscos diferentes, né? Como a gente colocou ali, os trabalhadores com deficiência têm riscos por falta de uma adaptação deles, falta de ter adaptação para eles conseguirem trabalhar. Jovens e idosos. Os jovens, porque têm poucas experiências, e os idosos, por ter uma vulnerabilidade física maior. Eu acho que a gente não colocou aí, não sei se a Bela comentou também, mas, enfim, acho que sim, que também, além de idosos também, acredito até pessoas assim com Parkinson também, ou alguma doença neurodegenerativa, que eu acho que também acaba englobando isso também. Tem os trabalhadores informais, que são os motoristas de aplicativos, os vendedores ambulantes, e os povos indígenas com toda a condição socioambiental. A gente agora vai falar um pouco dos resultados dessa política. Um deles é a interseccionalidade, que tem como conceito fundamental, mostrando como diferentes desigualdades, como a raça, gênero e classe social, se cruzam e ampliam as vulnerabilidades no trabalho. Temos alguns exemplos disso, que é um trabalhador negro, pobre e entregador que sofre racismo estrutural, precarização laboral e violência urbana, mulheres grávidas em ambientes insalubres, que enfrentam desigualdade de gênero e exploração econômica, e mostra como esse mercado ignora os direitos reprodutivos e trabalhistas das mulheres. Também temos o exemplo de violência contra mulheres na área de saúde, já que profissões como a nossa, de enfermagem e técnicas, são majoritariamente femininas, e isso faz com que elas sofram mais assédio, desrespeito hierárquico, e reflete nas relações de poder desigual e naturalização da violência de gênero. Outro ponto muito importante dessa política são as normas regulamentadoras, né, também chamadas de NRs. Elas surgiram no Brasil em 1978 e elas são como normas na prática que todos os trabalhadores devem assumir para ter um trabalho mais digno, seguro, prevenir acidentes, doenças. E a gente trouxe alguns exemplos disso, são vários, mas a gente trouxe 3 exemplos, como a NR6, que fala sobre o uso de EPIs, né, que por exemplo, sapato de segurança, luva, capacete, óculos. Outra que a gente trouxe também é a NR7, que estabelece como obrigatória a existência de consultas e exames médicos aos trabalhadores. E, por fim, a gente trouxe a NR32, que regulamenta a implementação de medidas de proteção aos trabalhadores da saúde, como evitar unhas longas, não usar colar, relógio, pulseira e sapato fechado. E uma coisa que a gente lembra, que a gente estava até discutindo antes da aula,
durante as nossas aulas de anatomia, a gente lembra muito bem que todos os técnicos e todos nós, né, éramos instruídos a sempre usar calça comprida, sapato fechado, assim como acontece nos hospitais e postos de saúde de forma geral. Então, a gente pode ver também aplicações na prática do SUS, que a política pode ser aplicada, desde os atendimentos nas unidades básicas até os encaminhamentos para serviços especializados. Alguns órgãos precisam, né, articular com isso também, que a gente vê o Ministério do Trabalho, Previdência Social e sindicatos, para reduzir esses riscos e afastamento também. E também é muito importante a participação social nisso. E aqui a gente entra em como o enfermeiro pode... Passei para mim, por favor. Em como o enfermeiro pode atuar. Perdão, gente. Ele vai ter um papel fundamental na identificação de riscos e agravos relacionados ao trabalho. Ele vai também realizar uma educação em saúde, orientar sobre prevenção, uso de EPIs, higiene, autocuidado. E também o enfermeiro vai acolher esse trabalhador, considerando não só a doença, mas aspectos sociais e familiares que interferem na saúde. Então, apesar de tudo que a gente falou, a política ainda apresenta fragilidade na sua criação e na implementação dela no SUS. Ela não completa totalmente a realidade das desigualdades regionais e ela ainda foca mais nos trabalhadores formais. E também a falta do investimento em equipes qualificadas, em campanhas de conscientização que informem os trabalhadores sobre os seus reais direitos. Para contextualizar, a gente também trouxe esse documentário, um documentário muito legal, né, no Prime, inclusive, que é de uma senhora, né, a dona Hilda, que ela era empregada, né, ela era, acho que secretária doméstica, que falam hoje em dia, mas durante muitos anos de uma família, e eles eram daqui do Brasil e depois eles se mudaram para os Estados Unidos, e ela vivia em uma condição horrorosa, assim, ela comia só arroz, tem um episódio que conta que o patrão dela colocou até... qual é o nome daquele negócio? Um cadeado na geladeira, porque... Colocou um cadeado, tem outra situação que ela machucou o pé, e eles não levaram ela no médico, já estava infeccionando, e aí depois de um tempo, com um vizinho tentando incentivar ela a ir para o hospital e tal, ela conseguiu ir, e aí lá ela foi descoberto um tumor enorme, assim, tipo, o pé era um dos menores problemas dela. E aí a gente pode ver o quanto a falta de noção dos nossos direitos interfere na nossa vida, né? No caso aí dessa senhora que sofreu de uma forma horrenda e muito preocupante, assim. Ela tinha horas de trabalho, se eu não me engano, acho que ela nem tinha descanso. Tem um episódio, inclusive, que fala que ela dormia no porão, né? O porão era o quarto dela, era a casa dela. Era um porão, assim, horroroso também, assim, cheio de mofo, enfim. E do lado da cama dela tinha uma luz vermelha onde a patroa dela podia chamar a hora que quisesse. Então, assim, é um caso que, assim, bizarro. A gente acha que a escravidão já faz muito tempo, né? Então, a gente vê condições assim análogas à escravidão muito presente hoje em dia. Importante falar disso também, que ela não tinha noção nenhuma do que ela passava, né? Ela achava isso normal. E é o mais triste disso tudo. E para mim também, o mais chocante disso tudo é que no documentário mostra que esse caso, que aconteceu nos Estados Unidos, né? São brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos e levaram ela junto. Eles, inclusive, confiscaram visto, passaporte, enfim. Aí, eles foram foragidos do FBI por um tempão, mas o que mais me chocou também foi que o caso dela mudou as leis sobre trabalho análogo à escravidão nos Estados Unidos. Então, isso foi nos anos 2000, né? Tanto tempo depois, e ainda acontecem casos assim. Já vou mostrar o trailer desse documentário.
E só para fechar essa ideia, né, da mulher da casa abandonada também, é que quantas Hildas existem, né? No caso dela, obviamente, ela foi acolhida. Hoje em dia ela tem uma vida relativamente boa, assim. Ela continua morando nos Estados Unidos, porque ela, gente, depois de anos morando fora, ela não tinha mais família, né? Ela recebeu até o visto, o governo deu Isso, visto ela para recebeu o visto, ela. né? Então, assim, é o que faz a gente pensar quantas Hildas tem por aí, né? Quantas pessoas vivem em situações como a dela e a gente não tem nem noção. E se não fossem os vizinhos que insistiram durante anos para que ela procurasse uma ajuda e tirassem ela daquela situação, ela provavelmente teria morrido nessa situação. E pensar como é que ficou o psicológico dela, né? E lembrar também que a política não retrata apenas uma doença, a gente também tem que se importar com questões psicológicas, porque eu nem consigo imaginar como tenha ficado o psicológico da Hilda. E aí a gente também trouxe o Sebastião Salgado, acho que é conhecido por muitos aqui, inclusive. Ele é um fotógrafo brasileiro, ele tem um projeto, né? Ele já é faleceu esse ano, inclusive. Ele tem algumas obras de fotos, né? Como terra, Serra Pelada, Trabalhadores, e são fotos bem chocantes, assim, como a gente pode ver, tipo, fotos de mineração, e, assim, pessoas em situação que a gente não consegue nem imaginar, assim. Quando eu vejo essas fotos, sei lá. Enfim, eu acho que é muito importante também esse trabalho dele para a gente entender um pouco como funciona a vida de trabalho aqui, né, de uma forma geral. Entrando na parte, né, de discussão do trabalho, retomando o que a Bia falou sobre o quanto essa política já trouxe melhorias, mas o quanto ainda precisa ser modificado, a gente pensou em alguns pontos que precisam de modificação, que seriam a ampliação da política, porque ela não atinge todos os trabalhadores, trabalhadores informais, como motoristas de aplicativo, motoboys, acabam ficando de fora. Até a Bia lembrou de um caso que aconteceu que diversas vezes quando a gente pede comida em casa, a gente acha que o entregador tem que subir, né, para entregar o que a gente pediu. Só que teve um caso que rodou na internet de um entregador que não aceitou subir e quem tinha feito o pedido desceu, começou a brigar muito com ele e deu um tiro no pé dele. E o plot twist da situação é que o entregador morava no mesmo condomínio que esse senhor, né? E outros pontos também, né? Investimento em equipes qualificadas, porque falta muita gente especializada em direito do trabalhador, pessoas que lidam com a saúde do trabalho mesmo. Algo a ser modificado: intensificação da promoção de campanhas de conscientização em escolas, por exemplo, em faculdades, enfim, palestras sobre o direito E para concluir, a gente vai retomar, né, o que a gente já falou, que a política foi criada com a intenção de promover a atenção integral à saúde do trabalhador, não só se preocupar com a doença, mas sim, de forma geral, promover um ambiente agradável e saudável para o trabalhador poder mostrar toda a sua capacidade ali no trabalho, ter uma maior eficiência no seu dia a dia. E, para concluir também, o enfermeiro ele tem um papel de acolher, instruir e identificar possíveis danos à saúde do trabalhador. Essas foram as referências que a gente usou. Tem que falar? Não, né? E é isso, gente. Obrigada.